Livro de Mateus, capítulo 24, versículo de número 13. Oremos. Amado Deus, eterno e poderoso, soberano Senhor, te pedimos perdão do nosso pecado, nossas falhas, nossos erros, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a nossa vida, Senhor, através da Tua Palavra. Ó Pai, nessa breve meditação que iremos ter da Tua Palavra, ó Pai, que possamos, ó Deus, ser abençoado através dela. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Mateus 24, versículo 13. Diz assim a Bíblia, um versículo só: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vou repetir: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Podem sentar. Aqui a palavra vem dizendo, Jesus, ele vem alertando o povo do que vai surgir. Ele começa a falar, e no versículo 11 e 12, olha só o que ele fala: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí vem o versículo 13 e fala assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe, irmãos, a palavra de ordem hoje é perseverança. Perseverança. Tem muita gente que hoje não está mais na igreja porque não perseverou. Tem muita gente que abandonou o evangelho porque não perseverou, porque não teve perseverança para conseguir vencer. Nós vemos na Bíblia várias atitudes de perseverança, né? De pessoas que perseveraram para ir atrás de Jesus, né? Nós vemos na palavra a mulher do fluxo de sangue, que há mais de 10 anos ela sofria com um fluxo de sangue, e essa mulher, ela certamente não tinha força, essa mulher certamente ela não tinha vigor, ela devia ter uma vida de cansaço, uma vida se arrastando, mas essa mulher, ela perseverou para ir atrás de Jesus. E quando ela persevera e vence a multidão, e ela toca em Jesus, essa mulher é curada. É isso que o povo hoje a gente tem que entender. É isso que precisamos entender, irmão. Porque tem muita gente que hoje não tem força. Tem muita gente que hoje já está cansado de tanto sofrimento, já não tem força para mais nada. Mas a pessoa tem que entender que ela tem que ter perseverança para conseguir vencer a multidão. O que é a multidão? A multidão são os problemas da vida. A multidão é um vício. A multidão é uma doença. A multidão pode ser muita coisa, mas para a pessoa vencer, ela tem que entender que tem que perseverar. Tem que perseverar. Eu hoje estava falando com um jovem no telefone, e eu falei para ele, falando assim: pastor, eu não tenho força. A minha vontade é tirar a minha própria vida, né?
E aí eu estava falando para ele, olha, a vida que você leva, você não precisa pegar uma pistola na cabeça não. A vida que você leva, você já está morrendo dia após dia, de pouquinho em pouquinho. Você está morrendo dia após dia. Não precisa nem pegar uma arma não. A cada dia tu morre um pouco. E não falei com essas palavras, que depois que Deus me deu essa palavra, tem que perseverar. Foi o que eu falei para ele. Jesus já declara que sem Ele nada podemos fazer, que quem tem vida e vida em abundância para nós é Ele, é tudo Ele. Se eu não entender isso, se eu não compreender isso, e se eu não perseverar em buscar Ele, eu vou afundar, irmão. Eu não vou conseguir e vou acabar chegando à morte. E nós vemos pessoas que perderam na perseverança. Saul, depois de ser um homem vencedor, um rei do povo de Deus vencedor, Saul se desvia e acaba morrendo, porque se desviou da presença de Deus, deixou o diabo entrar e acabou morto. Faltou em Saul perseverança, faltou em Saul força de vontade, acabou se afundando, e acabou morrendo. Nós temos alguns exemplos na Bíblia também de pessoas que se perderam e acabaram morrendo. O que Jesus quer que entenda, desde o versículo 4, ele começa a alertar o povo. Ele começa falando: e Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, que muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e peste, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha aí. Então, isso aí já é o alerta de Jesus, que o povo tem que perseverar. Irmão, o crente, aquele que quer servir a Deus, é lutando contra tudo e contra todos. A verdade é essa. Por quê? Porque o mundo, ele coloca tudo que é de Deus como errado. Você hoje não pode mais falar de homossexualismo. Você tem que abraçar a causa como se fosse uma normalidade. Só que nós professamos a Bíblia, e a Bíblia fala que sexo é masculino e feminino feito por Deus. Foi Deus que criou o homem, foi Deus que criou a mulher. E aí você fala contra o homossexualismo, não contra o homossexual, o ser humano, a pessoa. A gente fala contra o pecado e não contra o pecador. Você não pode mais. O negócio hoje tomou uma proporção terrível. Hoje em dia o negócio tem uma proporção tão grande que o que tu vê de mulher com mulher e homem com homem é uma coisa terrível.
virou uma coisa normal, ou querem colocar como uma coisa normal, né? Drogas, já estão querendo legalizar a droga, né? Pelo menos a maconha estão querendo legalizar. Então assim, é muito complicado, irmão. Eu já falei uma vez que eu peguei um Uber uma vez, e o cara do Uber falou assim: poxa, o senhor é pastor? Que viu um áudio, né? Alguém falando comigo, me chamando de pastor. Aí, pô, legal, também sou cristão, sou conferencista. Eu falei: mesmo? O dia que o senhor precisar, se o senhor quiser, eu vou deixar meu telefone com o senhor, porque a gente dá palestras, né? Sobre a palavra e tal, a gente elucida, né? A gente ajuda as pessoas e tal. Aí eu estou escutando ele falar. Aí ele falou assim: não, é porque tem muita igreja, né, as evangélicas, né? Elas batem muito contra o álcool, né? Só que a palavra não proíbe o álcool. E o álcool não é proibido. Você só tem que saber dosar. Você tem que saber beber. Se você beber e não se embriagar, não tem pecado nenhum nisso. Aí eu deixei ele falar. Ali já falou a besteira que tinha que falar para poder entrar nele. Aí ele acabou de falar: falei: irmão, vou falar para o senhor. O senhor me desculpa, mas na minha igreja, infelizmente, essa palestra não vai dar. Sabe por quê? Ele ficou até sem graça. Sabe por quê? Foi bem assim: em primeiro lugar, o que é pecado é aquilo que vicia. Tudo que vicia, Deus condena. Tudo que causa dependência, a única dependência que Deus quer de nós é dele. Deus quer que nós sejamos viciados nele. O resto Deus odeia, abomina. Vício é pecado e abominação para Deus. Então, o que acontece? O álcool vicia. O álcool causa dependência. O senhor pode até beber sem se embriagar, mas muita gente não tem controle nem domínio. Muita gente. Eu quero que o senhor vá falar isso lá dentro dos Alcoólatras Anônimos, onde tem uma porção de gente que perdeu família por causa de álcool, onde tem uma porção de gente que perdeu emprego por causa de álcool, onde tem uma porção de gente que perdeu saúde por causa de álcool. Eu quero que o senhor vá falar isso lá. Eu não vou dizer nem que o senhor vai falar isso dentro de uma igreja evangélica, onde vai ter uma porção de gente viciado, que também perdeu muita coisa, e que só Jesus ajudou a ele reencontrar o caminho certo e conseguir largar o vício. Eu não vou nem falar isso para o senhor. O senhor vai no Alcoólatras Anônimos e fala uma coisa dessa lá, vão querer até debater. Por quê? Porque é uma coisa que é viciante, é uma coisa que causa dependência química, irmão. Como é que o senhor vai falar uma coisa dessa? Não pode beber? Ah, o cachaceiro está ali na igreja. Opa, o pastor ali falou que eu posso beber. Por quê? Porque o álcool causa vício. E aí a pessoa, igual a pessoa que fuma maconha, tem gente que fuma maconha, mas está tranquilo, o cara nunca vai fumar outra coisa, fuma de vez em quando, não fuma toda hora, não fuma, mas tem gente que quer fumar de minuto em minuto, irmão. Então é uma coisa que causa dependência. Então você não sabe quem vai ficar descontrolado e quem não vai ficar. Então se causa dependência, Deus abomina, eu não posso usar. Aí o cara ficou tudo sem graça, porque não tinha como rebater o que eu falei. Não tinha como rebater. Então, é isso que a gente tem que entender, irmão. Nós estamos vivendo em dias que nós temos que perseverar no Evangelho, porque é contra tudo e contra todos. Às vezes, dentro da própria igreja, foi como falou aqui, ó, que virão falsos profetas, né? Porque ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, até dentro da própria igreja, vão tentar persuadir a gente a fazer o que é errado. E a gente tem que estar ligado e perseverante, porque o mundo tentando nos levar lá para fora o tempo todo, irmão. Para pagar uma cesta básica, ninguém tem dinheiro. Agora, para sentar na mesa do bar e ficar pagando cerveja o dia todo, sempre vai ter um amigo. Sempre vai ter alguém para sentar na mesa do bar e deixar você beber cerveja junto. Sempre vai ter. Agora, pede dinheiro para comprar 5 quilos de arroz, não vão ter. E é assim que a gente vive.
É dessa forma que a gente vive. E se a gente não perseverar, irmão, a gente acaba afundando. Porque como eu falo aqui às vezes na oferta, o normal é você gastar 3 maços de cigarro por dia fumando. Agora vir para a igreja que é errado, porque tu está enchendo o bolso do pastor de dinheiro. Irmão, sinceramente, entre encher o bolso do pastor de dinheiro e encher o bolso do diabo de dinheiro, eu sou mais encher o bolso do pastor. Sinceramente. Mas é isso que o mundo ele nos traz. É isso que o mundo ele tenta nos persuadir. Você fica chato, você fica careta quando você não aceita mais a sentar na mesa do bar e ficar bêbado junto com um amigo. E aí as pessoas estão perdendo. As pessoas estão perdendo. Tem muita gente, como esse jovem que hoje me procurou, que está com uma vida desgraçada, porque lá atrás começou talvez com um baseadinho inocente. Começou com uma maconhazinha boba. E hoje está falando em querer tirar sua própria vida. Por quê? Porque tudo teve um começo. Um começo de uma bebidinha aqui, uma maconhazinha ali, aí daqui a pouco passa por uma cocaína, e assim vai sucessivamente. Tudo começa, tudo tem um começo. Aí chega um ponto que a pessoa não tem mais força e não consegue perseverar para conseguir vencer. A vitória, ela chega na nossa perseverança. Nós temos que perseverar, irmão. Nós temos que perseverar, porque a caminhada é difícil, porque a luta é grande. E aí, para nós conseguirmos vencer, como diz aqui, ó, aquele que perseverar até o fim. Até o fim. A vitória não vem no meio do caminho, não, irmão. Ninguém ganha uma maratona correndo a metade dela. É só quem chega no final da maratona que é campeão. Não adianta chegar em primeiro lugar na metade da maratona. Se você não chegar em primeiro lugar até o final, você não vence. Com Deus é a mesma coisa. Para eu vencer, eu preciso perseverar. E perseverar mesmo olhando toda a adversidade. Toda a adversidade. Quando Jairo vai procurar Jesus e fala que a filha dele estava morrendo, e Jairo pede para Jesus acompanhar ele até a casa dele, Jesus vai. Quando eles estão chegando perto da casa de Jairo, os amigos, familiares de Jairo chegam para ele e falam assim: ó, Jairo, não incomoda o mestre não, deixa o mestre ir embora, a tua filha já morreu. Vamos lá, está todo mundo preparando o sepultamento já chegou o pessoal do instrumento, está tudo lá, tua filha morreu. Jesus olha para ele e fala assim: não temas, crê somente. Sabe o que ele está querendo falar com isso? Persevera, persevera, persevera. Por quê? Porque eu estou com Jesus, irmão. A Bíblia fala que quem está com Jesus, mesmo morto viverá. Mesmo morto vai viver quem está com Jesus. Então Deus falou assim: persevera. Jairo perseverou. Jairo não quis saber. Jairo continuou com Jesus até a casa. Chegou lá, estava todo mundo chorando. Chegou lá, estava todo mundo pranteando, estava todo mundo triste. Mas Jairo está lá do lado de Jesus, perseverando com Jesus. Jairo, ele olha para a filha, ele vê a filha morta. Ele olha e vê a filha morta, mas ele persevera. Ele continua perseverando. E no final da história, foi Jesus pegando a filha de Jairo pela mão, e a garota levantando e ressuscitando. Sabe por quê?
Porque Jairo perseverou, mesmo com tudo que ele estava vendo, mesmo com as coisas acontecendo ao redor dele. Porque quando ele chega em casa, tem uma porção de gente chorando, tem a mulher dele triste, tem a avó triste, tem todo mundo triste, chorando, pranteando, porque a criança estava morta. Mas Jairo chega firme com Jesus, e ali a filha dele volta à vida. É isso que eu tenho que entender. A palavra de ordem de Deus para nós é perseverar, irmão. Os dias são maus, as coisas têm ficado a cada dia mais difícil. Não tem sido fácil ser cristão, não tem sido fácil ser crente, não tem sido fácil. Como diz a palavra, o amor tem se esfriado, irmãos. O amor tem se esfriado. As pessoas, elas vêm para a igreja por muitas coisas, mas por Jesus, nem sempre. Se a gente tivesse dinheiro e chamasse um cantor famoso, cristão, ou chamasse aqui um pregador famoso, essa igreja tem que fechar a rua, que ia ter gente do outro lado da rua para ver o cara aqui, como se fosse ídolo, como se fosse fã-clube e tudo. Por quê? Porque o cara é famoso. Agora essas pessoas que vão atrás desses caras famosos, estão atrás de Jesus? Essa que é a pergunta, irmãos. Hoje em dia não se estão dando o devido valor a estar dentro da casa de Deus, a estar buscando a Deus. Eu sou de um tempo que dia de domingo, há muitos anos atrás, tu via as ruas lotadas de crentes com Bíblia debaixo do braço, andando para cima e para baixo, que era dia de ir para a igreja. Hoje em dia se deixa de ir para a igreja com muitas coisas, irmão. Não estão nem aí não. Não estão nem aí não. Hoje em dia está normalizado. Onde é que fica a nossa perseverança, irmão? É perseverar, é se arrastar se for necessário. Ou você acha que a mulher do fluxo de sangue foi atrás de Jesus como? Cheia de saúde? Não! A mulher tinha 12 anos que sofria com fluxo contínuo de sangue. Tu imagina o que é isso? Porque sangue é vida. Sangue é vida, irmão. Uma mulher, quando fica naqueles dias, ela chega a ficar com anemia, porque ela perde 5 dias de sangue. Agora tu imagina uma mulher que está perdendo 12 anos todo dia sangue. Essa mulher se arrasta. Essa mulher, ela certamente ela não tenha nem força, ainda mais para vencer multidão, mas ela teve que perseverar, ela teve que tentar, ela teve que vencer para conseguir receber o milagre dela. E com a gente, como é que é, irmão? A gente hoje quer vitória, a gente hoje quer milagre, a gente hoje quer bênção, mas a gente não quer perseverar. A gente quer de qualquer maneira. A gente não quer comprometimento. O que Jesus já quer de nós é compromisso, irmão. Eu costumo falar que tem algumas denominações que falam para o povo ir para a igreja fazer pacto. Venha fazer um pacto com Deus. Irmão, Deus não é Deus de pacto não. Pacto é coisa do diabo. O nosso Deus é Deus de aliança.
Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de compromisso. Compromisso. O que Deus quer é compromisso. Aliança simboliza um comprometimento entre pessoas, uma entrega entre pessoas. Isso é uma aliança. Isso é uma aliança. Então nosso Deus é de aliança. Então requer esforço. Requer esforço. Porque senão a gente não vai conseguir chegar. Porque senão a gente não vai conseguir vencer. Nós temos que perseverar, irmão. Perseverar na luta, perseverar na caminhada, perseverar no amor, perseverar no comprometimento. Falar que ama a Deus é mole, irmão. Falar que ama a Deus é mole. Tu vai ali no bar da esquina, o cara vai falar, eu amo a Deus. Igual uma vez eu fui evangelizar, um cara bêbado, muito bêbado, sentado na mesa do bar, cheio de garrafa de cerveja, cigarro na mão. Ele falou, eu tenho Jesus no meu coração, eu amo Jesus, ele está na minha vida. Eu olhei para a cara dele assim e eu ri, sabe? Tem muita coisa na tua vida aí, Jesus está passando longe. Mas tem Zé Pirita, tem Pomba, tem muita coisa aí dentro aí. Agora Jesus, irmão, Jesus está difícil, está aí. Mas falar de boca, muita gente fala, irmão, até papagaio fala. Falar de boca é mole, irmão. Jesus quer atitude. Jesus quer entrega. Jesus quer comprometimento. É isso que Jesus quer, irmão. O compromisso que eu tenho com Ele de fazer aquilo que Ele determina que eu faça. E que não é fácil fazer. Irmão, se ser crente fosse fácil, todo mundo era, irmão. Todo mundo era. Por isso que às vezes é fácil ser outras religiões. Quem tem outras religiões pode fumar, pode beber. Tem religião que até usa droga não pode. Com Jesus não pode. Com Jesus não pode. Tem religião que você pode ser garota de programa, que você pode trabalhar vendendo seu corpo. Tem religião que pode. Com Jesus não pode. Com Jesus não deve, não tem como. Então a perseverança tem que ser muito grande em querer obedecer a palavra, em querer obedecer os estatutos de Deus. Porque o que eu estou fazendo na igreja se eu não quero obedecer, irmãos? Se eu não estou disposto a obedecer, eu não estou perseverando. Quando Jesus fala que aquele que perseverar, é perseverar em obediência, irmão. Que ele está falando que vai vir enganador, ele está falando que vai vir perseguição, ele está falando muita coisa aqui. E o que ele está falando aqui é aquele que perseverar até o fim, ou seja, aquele que ficar em obediência até o final, aquele que quer abrir mão de tudo, aquele que quer largar as coisas erradas. É aquele que verdadeiramente persevera, é que vai vencer. O que Deus quer que a gente entenda nessa noite, que a palavra de ordem é perseverar. Perseverar para vencer. Porque não basta querer. Não basta querer. Querer, às vezes a pessoa até quer, mas a pessoa não consegue, sabe por quê? Porque ela não persevera. Como eu falei para essa pessoa hoje, é muito fácil falar que não consegue, irmão. Muito fácil. Isso é palavra de covarde, eu não consigo. É muito fácil falar que não consegue. Eu tenho que perseverar. Se você for no YouTube,
Você botar aí testemunho aí de pessoas que largaram droga, prostituição, largaram porção de coisa aí, você vai ver que ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Se muitos conseguiram, eu também posso conseguir. Se muitos venceram, eu também posso vencer, porque ninguém é melhor do que eu. Ninguém é melhor do que eu. Eu posso conseguir também, eu posso conquistar também. Basta eu querer, basta eu ter força de vontade. Então, irmão, que nós possamos perseverar, que nós possamos sair daqui entendendo que eu tenho que pisar forte sim, eu tenho que dizer não para muitas coisas para conseguir, eu tenho que dizer não a muitas coisas que às vezes me agrada, né? Às vezes a pessoa para de beber uma cerveja, aí passa na beira, perto de casa, no bar, tá os amigos bebendo, aquela cerveja estalando de gelada, aí o cara vem e chama, vamos tomar aqui, tá quente, então tá mó calor, 50 graus na sombra, a cerveja tá geladona, senta e bebe uma comigo. Tu tem que perseverar e falar, não quero. Não quero. É isso, essa é a diferença. Essa é a diferença. Eu tenho que perseverar para vencer, irmãos. Eu tenho que perseverar para vencer. Porque senão eu vou morrer no meio do caminho. Como Saul morreu. Porque se perde na caminhada, já era, irmão. Já era. Então que nós possamos entender hoje a necessidade que nós temos de perseverar no Evangelho, para conseguirmos vencer. A nossa vitória está na perseverança. O próprio Jesus perseverou. Jesus, ele quis largar, ele quis abandonar no meio do caminho. Tanto que ele foi no monte 2 vezes e falou para Deus assim: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Jesus foi 2 vezes lá no monte falar com Deus para tentar sair fora dessa furada, mas Jesus perseverou, sofreu, mas no final venceu. Se Jesus larga no meio do caminho, hoje nós não estaremos aqui. Nós estamos aqui porque Ele venceu. Ele venceu para quê? Para que nós pudéssemos vencer também, irmão. E basta a gente entender que nós temos que perseverar para vencer. A nossa perseverança vai nos levar para a vitória. A nossa perseverança de lutar contra tudo que há de errado, contra todos, a nossa perseverança faz com que nós venhamos a vencer. Aquele que quer vitória persevera. É difícil, não é fácil vencer a multidão não, ainda mais quando nós estamos fracos, sem força. Não é fácil vencer a multidão, é difícil, mas nós conseguimos porque Ele nos garante a vitória. Jesus, ele declara: eu venci por você, eu venci. E para você vencer, você precisa perseverar, você precisa caminhar, você precisa buscar. Quantas pessoas podiam estar hoje buscando a Deus, na casa de Deus, num domingo à noite, podia estar perseverando. E às vezes você vê, infelizmente, pessoas
escolhendo o caminho da derrota, irmão. Porque quando eu não persevero, eu escolho o caminho da derrota. Quando eu escolho a desobediência, eu estou escolhendo o caminho da derrota, o caminho do sofrimento. A minha vitória, ela chega na minha perseverança, na minha obediência. Porque você vai ver pessoas sofrendo, gemendo, porque não tem perseverança, não estão perseverando. E aí, foi como eu falei para esse rapaz hoje, pedi oração, pastor, ora por mim. Falei, irmão, eu oro por você todo dia, oro por você direto. Só que é o seguinte, a minha oração, eu não sou Jesus, a minha oração não faz milagre. A minha oração, ela só surte efeito se eu quiser perseverar. Como eu quero perseverar, a minha oração surte efeito. Se não, irmão, pode chamar o semideus para orar, o mais ungido da face da terra para orar, que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Então, a minha oração hoje, nessa noite, vai ser perseverança. Que nós possamos perseverar. Se coloque de pé em nome de Jesus, que eu vou orar por você.